Maravilha. O 513 fala da preempção. A primeira coisa que eu quero falar aqui para você é o seguinte. Muito cuidado. Preempção não é perempção. Olha aqui, por causa de uma letrinha, né? Perempção é uma coisa. Preempção é outra coisa completamente diferente. Quando a gente fala de perempção, a gente lembra principalmente lá do Código de Processo Civil, do direito processual, que é uma penalidade, né? O que é a perempção? Quando o autor ele dá causa à extinção daquele processo ali, ele tem uma certa penalidade. Essa é a perempção. Aqui a preempção é de direito material, está no Código Civil e nada mais é do que uma preferência. Aqui sim é uma preferência. Se você possui um imóvel e aí você vai vender esse imóvel, ou um móvel também, nesse caso da preempção, pode ser um móvel ou imóvel, pode ser estabelecido um direito de preferência. E aí você vai ter determinado prazo para comprar novamente. Aí é uma compra realmente. E aí é só um direito de preferência. Qual que é a diferença básica da preempção para retrovenda? Na retrovenda, o atual proprietário do imóvel, ele não pode escolher vender para outras pessoas por outros valores, né? Na preferência, ele pode fazer isso, né? Então vamos supor que você vendeu o imóvel para ele por 100 mil reais. Aí depois de 1 ano e meio, por exemplo, o novo comprador, o novo proprietário do imóvel, ele coloca uma placa para vender esse imóvel. E aí aparece um terceiro dessa relação e fala, eu vou pagar 150 mil nesse imóvel, vou pagar 200 mil nesse imóvel. O proprietário anterior, se tiver a cláusula de preempção, pode ir lá e pagar esses mesmos 200 mil. O mesmo valor que um terceiro ofereceu para comprar, ele pode ir lá e comprar esse imóvel por esse mesmo valor. Olha só. A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que ele vai vender ou dar em pagamento para que esse use seu direito de prelação na compra. Direito de prelação é o direito de preferência. Tanto por tanto, né? Esse aqui que é o mais importante. O que é o tanto por tanto? Pelo mesmo valor que ele iria vender para um terceiro. Ou seja, nesse caso aqui, o atual proprietário ele não vai ficar prejudicado. Ele iria vender por um terceiro por 200 mil, por exemplo, mas ele é obrigado a vender para o proprietário anterior por esses mesmos 200 mil. Então, para ele, tudo bem, não tem problema nenhum. Aqui tem a observação, né, que prazo de 180 dias para coisa móvel ou 2 anos imóvel. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Por que isso poderia ser feito? Né? Por que poderia ser estabelecida uma cláusula de preempção? Afinal, a pessoa já comprou, né? Ela não quer mais aquele bem. Mas vamos supor o seguinte. Você vendeu um carro, né? Você resolveu vender um carro. Esse carro se valorizou bastante. E aí depois, por algum motivo, você quer esse carro novamente. Você vai ter o prazo de 180 dias para exercer esse direito de preferência, ok?